Estamos de volta então no programa Código de Honra, que é uma iniciativa do IASP e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje falando conosco o Dr. Arthur Martinho, que é especialista em Direito Internacional. Vamos falar agora sobre o Brasil, né? Sim. Falamos um pouco sobre o mundo como está. E eu gostaria de saber se o Brasil hoje está preparado para o mercado global. Olha, eu acho que essa situação que a gente está passando acaba interferindo muito. E eu acho que a gente não está preparado para o mercado internacional. Como consultor internacional, eu vejo que falta muito. A mentalidade do empresariado é muito complicada, a gente tem um protecionismo muito forte, que é a raiz do nosso país. E eu acho que as questões de problemas de você abrir uma empresa, questões microeconômicas, são sim um problema gigantesco que acaba afastando o Brasil de uma realidade internacional. A gente tem um doing business que o Brasil está lá atrás. Então, assim, é muito complicado a gente ver isso. Eu acho que o Brasil não está preparado. E a solução, como tudo para o Brasil, a gente tem que olhar para a educação. A educação é o único jeito, a única forma que vai salvar o Brasil. Eu vejo que é o único caminho que a gente tem. Uma educação empresarial, uma educação de base, seu alicerce. Não tem como. Quais são, na sua opinião, os grandes desafios do Brasil para que ele possa participar desse mercado global? Olha, um dos maiores desafios é você entender as instituições. Eu acho que esse seria um dos maiores desafios. Eu ouvi de um querido professor da FAAP que foi um grande mestre para mim. Ele esteve em Oxford na última conferência que teve e ele falou uma coisa, ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. A gente tem uma igreja lá perto da universidade que tem pessoas que nascem lá, que elas são casadas lá, tem gente que morre lá, mas a igreja antiga continua lá. E eu acho que assim deve ser as próprias instituições. Se a gente não tem uma instituição forte, a gente não consegue fazer milagre. E é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil ele tem uma crise de instituições gigantesca, tanto que nesse relatório que a gente teve do World Economic Forum foi uma das coisas mais apontadas. A crise das instituições no Brasil é um problema gigantesco. A gente falar que uma das maiores empresas do Brasil teve problema de corrupção, que o Brasil está entupido de corrupção, não é legal. Porque mostra que a gente tem algum problema. Eu acho que isso é bem claro. Mas eu acredito que a gente olhando de uma forma diferente, trabalhando nesse sentido, eu acho que a gente consegue fazer sim um Brasil melhor. O que a gente tem que ter é vontade, que a gente tem que ter maturidade, porque a gente não pode esquecer que o mundo está sempre indo para frente e se a gente perder, como a gente já perdeu, a gente vai ficar para trás. E eu acho que não é a hora da gente ficar mais para trás, eu acho que é a hora da gente fazer diferente. E o Brasil tem que tomar, sim, atitudes e mostrar confiança para o empresariado internacional. Seria o único jeito do Brasil retomar a confiança e crescer. Eu acho que seria dessa forma. E falando da questão da crise das instituições, né? Até que ponto a política pode interferir no crescimento internacional do Brasil? Olha, eu acho que a política interfere 100%, principalmente, aliás, 100% não, eu posso dizer 99,9%, porque a gente tem aí uma outra parte que também é nossa. Mas eu acredito que a política é muito, muito complicada porque você não traz confiança para o investidor. Você vê que tudo que está sendo feito, as reformas param, porque a gente bem sabe, quando tem uma eleição, quando tem alguma coisa nesse sentido, não funciona o Congresso Nacional para. Dessa forma, é muito complicado a gente querer um Brasil que vá trazer uma mudança. A gente tem uma mudança do Código Comercial que o IBREI está participando ativamente, uma reforma microeconômica brasileira que também a gente está participando e não tem nenhuma novidade nunca, não tem plenário, não tem o interesse para que saia. Então, assim, é muito delicado. E uma situação que para mim realmente me deixa muito mais engajado nesse sentido é que a gente tem uma clara visão em que o Congresso ele tem que ser sim
o nosso braço, tem que ser a nossa visão para evitar com que, por exemplo, reformas que sejam reforma da Previdência, reforma trabalhista, venham de qualquer forma. Não estou dizendo que elas foram erradas ou que vai ser errada no que seja a reforma da Previdência. Eu acho que é importante para que não passe nenhuma besteira. Eu acho que com aquele objetivo de fazer alguma coisa rápida para mostrar efeito, eu acho que a eficiência acaba ficando em segundo plano. E se a gente não tem um Congresso decente, um Congresso que está representando o povo e faça diferente, a gente não vai conseguir nenhuma mudança, a gente vai continuar estagnado. E você é presidente do IBREI? Vice-presidente. Vice-presidente do IBREI, desculpa, corrigindo. Você é vice-presidente do IBREI. O que é o IBREI e como o IBREI pode nos ajudar nessa internacionalização do Brasil? O IBREI é um Instituto de Desenvolvimento das Relações Empresariais Internacionais. E ele tem como base ser a ponte entre o Brasil e o mundo. E eu acho que é isso que falta no Brasil. Falta uma ligação internacional, falta uma visão engajada. É muito importante a gente falar, nós somos apolíticos, nós somos uma entidade sem fins lucrativos e nós temos uma visão bem clara da nossa atuação. Nossa atuação é técnica. Nós queremos trazer dados, estudos, eficiência nesse sentido, que eu acho que é muito importante. Somente assim a gente consegue fazer um Brasil decente para o futuro. E eu acredito que o IBREI está fazendo a parte dele, dos eventos, da conscientização e, acima de tudo, a educação empresarial, que é muito importante, porque se a gente não tiver, realmente a gente não vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Perfeito. Perspectivas e inseguranças do mercado brasileiro. Um Brasil com S ou um Brasil com Z? Qual é o país que queremos para o futuro? Olha, eu acho que é um Brasil seja aberto, é um Brasil que seja internacional, é um Brasil que tenha uma ambição de ser um player forte, global. E é muito importante a gente olhar o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente olhar bons exemplos que tem no mundo e a gente fazer uma reavaliação do que a gente está fazendo. Eu posso colocar aqui para vocês a questão da Revolução 4.0 na parte industrial, que é necessária e que o mundo inteiro começou e o Brasil continua a passos bem devagares. Então, assim, eu acredito que a gente precisa olhar e precisa mudar. Principalmente quando a gente olha, quando eu falei da Revolução 4.0, a gente tem, por exemplo, o blockchain. O blockchain é essencial em diversos setores. Nós não temos regularizado, a gente não tem nenhuma legislação que possa falar, que possa dizer que realmente eles têm que fazer, tem que ser dessa forma. Não, não tem. Então, assim, nós temos gargalos que a gente tem que tomar como um cuidado, porque senão a gente não vai voltar. O mundo está mudando. Se a gente não acompanhar, a gente vai ficar para trás. Então a gente tem uma série de mudanças sendo feitas. Eu digo a Revolução 4.0, mas a gente tem aí mudanças completamente gigantescas. A gente tem a parte de legislação, Constituição, as questões que têm sido feitas no âmbito empresarial são necessárias. A gente tem que trazer, tem que ser discutida. Porém, uma das preocupações que eu vejo, que para mim é uma das coisas que mais me dá desespero, é a gente ver que a gente tem umas eleições onde a gente tem 15 pré-candidatos, onde muitos estão indo embora, porque estão colocando a mão na cabeça falando, meu, o que eu vou fazer lá na presidência? E que realmente não tem uma continuidade, realmente não tem uma situação que a gente possa ter certeza quem vai ser o nosso candidato, quem vai ser a pessoa que vai tomar o Brasil. Falta uma certa estabilidade no Brasil, né? Falta, com certeza. Mas eu acho que é importante a gente olhar que a gente tenha uma possibilidade gigantesca para fazer a mudança. E que a gente não tem só que ficar reclamando dos políticos, que a gente tem que olhar para nós mesmos. Porque quem vota neles somos nós. Sem dúvida. Então, todo mundo a gente fala, nós temos deveres, aliás, nós temos direitos. Todo mundo tem direito. Concordo, todo mundo tem direito, mas todo mundo tem deveres. Se a gente não olhar para si mesmo e falar, eu tenho que dar exemplo, tenho que fazer da forma correta, não vai melhorar. Trazendo patriotismo, trazendo visões e conhecendo o país
que deu pra gente tudo e que com certeza vai dar no futuro. Não, e é um país maravilhoso, né? Você tem Sim. toda uma área territorial gigantesca, Sim. uma quantidade de pessoas gigantesca. Se bem trabalhado, tem um potencial de crescimento muito grande. Você falou para mim que o IBREI ele tem uma preocupação com a educação empresarial. Sim. O que seria essa educação empresarial e como os nossos telespectadores que tenham interesse nessa educação empresarial podem ter acesso a isso? Primeira coisa, quando a gente fala em educação empresarial, a gente tem que olhar, vamos olhar o cenário hoje, como que está. Quando a gente conversa com as empresas, é muito delicado a gente falar sobre o mercado internacional. O nosso objetivo é trazer uma outra visão, trazer que pode ser diferente, trazer os cuidados que as pessoas têm que tomar. Porque eu acho que é muito fácil a gente pensar, eu vou importar, eu vou exportar, eu vou internacionalizar, vai e quebra a empresa. Uma empresa que ele colocou sangue, a pessoa colocou toda uma dedicação. Então, assim, precisa ter um conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo. A gente se propõe a isso. O IBREI se propõe a mostrar como pode ser diferente. E vocês têm, então, cursos de educação empresarial dentro Sim. do IBREI? A gente tem cursos empresariais, a gente tem a parte de consultoria nessa parte internacional, a gente tem todos os contatos para facilitar esse processo. Além disso, eu acho que fica até o convite para todos, para quem quiser participar do Instituto, será um maior prazer recebê-los, vocês conhecerem um pouco mais sobre nós. No site do IBREI vocês podem encontrar todas as informações, então eu acho que a gente está aberto aí para mudar. O nosso objetivo, eu acho que além da gente ter essa visão política, além da gente não ter essa visão de ser uma entidade que queira lucros, a gente não tem, nós somos sem fim lucrativo, a gente tem uma outra consciência. Eu acho que a questão é fazer bem para o Brasil. A gente tem uma responsabilidade grande na mão e a gente tem que fazer diferente. Só que para isso a gente precisa, como eu disse, educação, a gente precisa mostrar que pode ser diferente, para aí a gente fazer um país melhor. Muitíssimo interessante, eu acho que é esclarecedor para todos os nossos telespectadores, muito importante para os empresários, né? Eu acho que para quem também quer se tornar empresário, para os nossos estudantes de direito que vão começar alguma carreira agora, seja com seu próprio escritório de advocacia, trabalhando em alguma empresa ou começando alguma startup, a gente tem aí a oportunidade de aprender mais sobre a educação empresarial e como ser um empresário voltado para o crescimento global do Brasil. Com certeza. E esses novos empresários é que possivelmente farão o futuro do nosso país, não é verdade? Com certeza, o empreendedorismo tem crescido muito e a gente pode olhar Portugal, pode olhar a Irlanda, são exemplos que saíram da crise e remodificaram todo o seu sistema econômico. Eu acho que o empreendedorismo, as startups, toda a parte de tecnologia é o futuro e eu acho que esse é o maior caminho que a gente pode seguir. Eu acho que as pessoas têm que ter a consciência disso e a gente pode ser diferente, isso eu tenho certeza. Nós estamos encerrando agora o nosso programa Código de Honra, com pesar, acho que teríamos muito mais perguntas a serem feitas, mas vamos marcar um novo bloco. Com certeza. Eu gostaria de abrir a palavra para você, caso você tenha mais alguma manifestação para o nosso telespectador, e na sequência a gente encerra o nosso programa. Perfeito, eu agradeço muito o convite, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o mercado global, falar um pouco sobre o Brasil. Eu acho que a gente está num momento meio conturbado, tem muita coisa acontecendo, tem muitas fake news, muito circulando por aí e é muito complicado. Eu acho que a minha visão sobre isso é que a gente tem que ter uma conscientização do que a gente lê, uma conscientização do que a gente ouve, a conscientização do que a gente recebe por WhatsApp, a conscientização das coisas que a gente recebe, para a gente ter uma noção de que realmente a gente pode entender e buscar uma verdade maior. Eu acho que isso é muito importante, principalmente numa época de eleições, que a gente vai tomar aí um rumo totalmente diferente, se Deus quiser, um rumo diferente, e eu acho que a gente tem total potencial para isso. Está conturbado, mas a gente tem o poder para fazer certo. Então é basicamente isso que o IBREI e com certeza todos os brasileiros querem um Brasil melhor.
Muito obrigada novamente pela Obrigado. sua participação, doutor Arthur. Nós encerramos agora o programa Código de Honra. O programa Código de Honra gostaria muito que você, telespectador, participasse conosco de todas as discussões, temas novos, temas de interesse nacional, dúvidas que vocês, telespectadores, tenham sobre áreas do direito, sobre áreas que tenham relação com o direito. Participem conosco no programa Código de Honra. Nós estamos abertos a essa participação. Se você quiser participar, mande um e-mail para o códigodehonra@iasp.org.br e nós vamos buscar a personalidade que vai conseguir lhe responder sobre esses temas. Participe conosco. Estamos aqui, o programa Código de Honra se encerra hoje e voltamos no nosso próximo bloco.